Olá, eu sou o Davi, pastor na IBR Fiel, e é uma alegria chegar até você mais uma vez através desse vídeo. Nós chegamos ao terceiro episódio dessa temporada de estudos, onde nós estamos falando sobre o jovem, a igreja, e a cada semana nós vamos compartilhando a história de um jovem que a Bíblia traz e que nos inspira hoje ainda a vivermos também para o Senhor. Nós já falamos sobre Samuel e sobre a menina que a gente não conhece o nome, mas que era serva ali de Naamã. E você pode encontrar esses vídeos e todos os outros que já foram feitos pela nossa igreja também aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre um cidadão chamado Timóteo. Esse cara é um dos personagens mais conhecidos do Novo Testamento, inclusive com 2 livros endereçados para ele. Também existem outras referências direcionadas, direta ou indiretamente ali a ele, sobre ele, na verdade, em outros livros da Bíblia como Atos, 1 Coríntios, Tessalonicenses. Timóteo foi um jovem líder da igreja primitiva. Inclusive, na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele voltou a uma região chamada Licaônica, o apóstolo ficou impressionado com o desenvolvimento de Timóteo e ainda quis levar ele junto com ele. O rapaz tinha um potencial enorme, que chamava super atenção e era um bom referencial na igreja e na sociedade que ele estava inserido. E aqui está um primeiro ponto para nós refletirmos sobre esse personagem. Timóteo foi muito bem instruído espiritualmente por sua mãe e pela sua avó, inclusive no livro de Atos dos Apóstolos, logo no começo do capítulo 16, a gente pode perceber como ele era querido entre os membros da igreja que foi implantada ali na sua região, e quão boa era a sua conduta, a ponto dos irmãos que estavam ali em Listra e Icônio darem bom testemunho dele para o apóstolo Paulo. Diz assim, Atos 16, a partir do verso 1. Paulo chegou também a Derbe e Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. E aí, jovem, e aí, meu irmão, minha irmã, como é que está o seu testemunho? Como é que está o nosso testemunho? Como é que estão as nossas referências? Claro que é importante destacar que nem sempre a voz do povo condiz com a verdade daquilo que nós somos, e nós não podemos deixar isso nos influenciar ou servirem de rótulos para nós. Mas é importante a gente deixar um bom rastro onde nós estamos, por onde nós passamos. Marcar positivamente o nosso entorno como bons filhos, bons irmãos, bons alunos, bons funcionários, como verdadeiros discípulos de Jesus que reproduzem o seu caráter onde nós estivermos. Na minha época de mais jovem do que eu sou hoje, o Orkut era o hype, era a coisa do momento. A rede social era a mais indescritível da história, assim. Inclusive, uma prática comum no auge do Orkut era deixar depoimentos nos perfis das pessoas com mensagens de carinho e tal. Até rolava uma disputa entre os amigos para ver quem ficava no topo dos comentários, como o mais recente. Enfim, ele era uma oportunidade da gente contar sobre aquela pessoa para qual a gente estava deixando o depô, que era como a gente também chamava o depoimento. Coisa de gente cringe. Hoje o LinkedIn, que é uma rede social para conexões profissionais, também tem essa funcionalidade de recomendar as pessoas com que você já trabalhou, deixando ali boas referências e depoimentos sobre ela. Enfim, e aí o que poderiam escrever sobre nós nos depoimentos de hoje? O que poderiam falar sobre os nossos atos hoje? Se alguém fizer depoimento sobre mim e sobre você, que tipo de coisa vai poder escrever? Quais as referências existem sobre nós? E mais uma vez eu repito que a opinião pública nem sempre será coerente com a verdade, e a gente não deve se apoiar nela como validação daquilo que nós somos. Quem nos valida é a nossa consciência em Deus e na sua palavra, né? E é isso que vale pra gente. Mas, de qualquer forma, é importante nós nos empenharmos em fazermos a diferença para o bem aonde nós estamos. E não, você não é todo mundo, como a sua mãe provavelmente já te avisou. Você não precisa fazer o que todo mundo faz, usar o que todo mundo usa, dançar o que todo mundo dança, postar o que a galera tá postando. Mesmo no meio de uma geração corrompida, é possível ser jovem, ser um bom exemplo, um bom referencial daquilo que você tem recebido e aprendido. O apóstolo Paulo ainda fala sobre Timóteo na primeira carta para ele, no capítulo 4, verso 12, dizendo assim: ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Aqui ele recomenda Timóteo, encorajando ele a ser um exemplo na palavra, ou seja, no conhecimento da palavra de Deus, mas na prática também da palavra, no amor, na fé, na pureza, não se deixando levar pela bagaceira, pelas malícias do mundo. Como eu já falei em outro vídeo, vale a pena às vezes ser taxado de diferente, de esquisito, mas não seguir o curso que todo mundo está indo.
Vale a pena seguir a Jesus com todas as nossas possibilidades e honrar o Senhor com aquilo que nós temos e somos, buscando ser os melhores naquilo que nós fazemos, seja na nossa escola, no nosso trabalho, onde quer que nós estivermos, porque fazendo isso nós damos um bom testemunho de Cristo, com a excelência que nós fazemos e atuamos dentro de onde nós estamos. Então, o meu convite é: se aplique naquilo que você está fazendo, seja um bom referencial, mas principalmente se aplique em conhecer ao Senhor, em mergulhar na sua palavra, em ter uma vida de relacionamento profundo com Ele, seja um Timóteo na sua geração, que impacta o mundo com seu bom testemunho, espalhando o perfume de Cristo em todas as suas ações. Ainda que você seja novo ou não tenha tido o exemplo familiar que Timóteo teve, Jesus pode te marcar e transformar a sua vida hoje, agora, e fazer um daqui pra frente, te encher com o seu espírito, te habilitar a viver uma vida que reproduza o exemplo daquele que te salvou, que te fez participante da sua família, te deu um propósito nessa vida que aponta para a eternidade. E se você não é tão jovem assim, não despreze também aqueles que estão chegando pelo simples fato deles terem menos idade ou experiência do que você. Pelo contrário, abre espaço, confie, estimule, acredite, abre o coração para o que Deus pode fazer em você através de alguém de menor idade que você. Que Deus nos abençoe e faça de nós bons testemunhos de quem Ele é e do que Ele pode fazer na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa família, no meio da nossa comunidade de fé e por onde mais nós formos. Nós existimos para isso, nós somos criados para isso, e que nós possamos então honrar o nosso Deus, cumprindo a sua vontade e espalhando o seu amor, espalhando o seu caráter por onde nós estivermos, nas pequenas e nas grandes ações que envolvem a nossa vida. Um abraço para você e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.